Bom, então, agora conforme combinado, vem a aula mais desgraçada de todas, que a gente vai falar de temperatura de cor, tudo bem? É o mínimo assim que a gente vai lembrar de física da época da escola, vai falar um pouquinho de temperatura de cor. O que é temperatura de cor, na verdade, tá? Cada fonte de luz que a gente tem, ela tem uma cor que seria o espectro de luz, vamos dizer assim. É a cor da luz. O Sol, ele tem uma cor. O Sol, se você parar para ver nos filmes aí, ou filme da NASA, qualquer coisa do tipo, ele é amarelo. Por quê? Porque ele é uma estrela nova, tá? Conforme ele vai ficando uma estrela mais velha, ele vai avermelhando. A luz do Sol, ela é considerada branca. Só que assim, onde ela é considerada branca? Fora da Terra. A partir do momento que a gente vem aqui para dentro, passa pela mesosfera, atmosfera, ela já fica levemente azulada. Eu sei que é um pouco estranho vocês ouvirem que a luz do Sol ela é azulada, mas assim, dependendo da hora do dia, ela muda. Então, a gente chegou a falar de natureza da luz, tem luz artificial e tem luz natural. Luz natural, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque depende de uma série de coisas, tá? Na verdade, depende da altitude, latitude, nível de poluição, de repente, às vezes, está neblina, depende da temperatura mesmo do ambiente. Ao meio-dia, você tem uma temperatura de cor. Às 5 horas da tarde você tem outra temperatura de cor, isso com o céu limpinho. E lá para um horário mais crítico, que seria 5h30 para frente, vai mudando muito rápido. O sol ele vai amarelando. Aqui a nossa fonte de luz artificial, ela tem outra temperatura de cor completamente diferente. Ela é mais amarelada. Então a gente vai ver aqui uma escala Kelvin, que é um pouquinho mais fácil de entender. Vocês estão vendo aqui, ó, temperatura de cor. Ela vai do mais avermelhado ao laranjado, vai passando pelo amarelo, vai ficando um pouquinho mais claro até o azul. Isso aqui, de maneira resumida, tem um experimento de um cara chamado Max Planck, que ele começou a fazer uma série de experimentos com como se fosse uma barra de, se não me engano, era fibra de carbono, onde ele começa a incandescer, começa a esquentar essa barra. E o que ele percebeu? Quanto mais ele esquentava essa barra, mais ao início ela ia incandescendo, ficando cor de brasa. Que cor que é cor de brasa? Isso aqui mais ou menos, né? Um vermelho, alaranjado, quase amarelado. Conforme ele ia esquentando a barra, a temperatura de cor do espectro de luz ia aumentando. E o que ia acontecendo com a barra? Ela ia ficando mais azulada. Na verdade, não teoricamente, na prática, o filme estava certo. O azul é a cor mais quente. Por que a gente, quando vai falar assim, uma imagem está quente, uma imagem está fria, acaba falando que o laranja e o amarelo são cores quentes? Porque quando a gente tem referência de calor, a gente tem referência de fogo. Aquele fogo normal que a gente faz ali, queimando madeira, combustível mais ameno, ele vai esquentando uma temperatura baixa. Só óbvio, se você meter a mão ali, você vai se queimar. Mas fisicamente falando, é uma temperatura baixa. Então ele tem cor o quê? De brasa. Essa é a referência que a gente tem de calor. Mas na realidade, o fogo de cozinha, por exemplo, que ele é mais concentrado, você pode perceber que na ponta dele, na base dele, onde é mais quente, ele vai estar uma região um pouco mais transparente ou mais azulada. Aí na ponta ele vai estar um pouquinho mais amarelado. Tem a ver com a temperatura física mesmo. Onde estiver mais transparente, mais azulado, é mais quente. Onde estiver mais alaranjado, mais amarelado, vai estar menos quente, vamos chamar assim. Então, mas assim, para um caráter de design, de produção, quando alguém te pedir cores quentes, você não dê aulinha de física, você simplesmente usa essas cores aqui, ó. E se alguém te pedir cores frias, você usa essas cores aqui. Então, assim, luz de estúdio padrão, eu vou dizer era, eu não vou dizer é, tá? A nossa luz de padrão de estúdio, ela está na casa aqui dos 3.200 Kelvin, tá? É um pouquinho mais amarelado, certinho? Aquela luz, eu acho que nem existe mais de bulbo incandescente que a gente usava em casa, era um pouquinho mais na região do amarelo, se eu não me engano, algo em torno de 2.800. Luz de vela varia ali, algo em torno de 2.300, não é assim, travado, tá? Mas a luz de estúdio, ela está na região aqui de 3.200. Esse refletor, quando ele sai de fábrica e ele pega uma luz zerada, ele está em 3.200. Conforme o tempo vai passando, ele vai se desgastando, principalmente a lâmpada, vai ficando mais fraca. O que acontece? Ela vai ficando um pouco mais amarelada. Então é normal você bater
o branco aqui agora, já falo que é bater o branco. Se eu for medir a cor dessa luz, aqui o espectro dessa luz, ele vai me entregar algo em torno de 3.000, 3.100 kelvins, 3.200. Tem grande diferença eu utilizar um refletor com luz 3.200 Kelvin ou com 3.000 Kelvin? Nessa região mais amarela tem diferença, pode ter diferença. Por quê? Porque a nossa pele, se você já tentou mexer em algum software de edição com canais separados, vermelho, laranja, amarelo, quando você mexe nesses 3 canais mais aqui, a cor da pele da pessoa, não interessa a etnia, a cor da pele, mas o tom de pele da pessoa vai mudar. Então, se você errar por 100 kelvins aqui nessa região de luz de estúdio, pode fazer uma diferença no rosto da pessoa, ela pode ficar com o rosto um pouco mais amarelado para o refletor que está mais baixo. Então, vamos fingir. Esse aqui está com 3.000 kelvins. Esse aqui de cima, que é a luz fria, está com 3.200. Se você presetar para 3.200 do meu lado esquerdo, e colocar essa aqui com 3.000 do meu lado direito, o meu lado direito pode ficar levemente amarelado. É bom você evitar isso? É bom. Por quê? Porque esse tipo de câmera que a gente está gravando, ela é para broadcasting. DSLR, etc. É um formato, sabe, H264, um pouquinho mais comprimido, que não permite muito conserto de ajuste de branco. Você até consegue, mas assim, ele vai judiar um pouquinho da qualidade da imagem. Quando você vai lidar com câmera de cinema, você vai gravar em log, em RAW, que é um arquivo muito grande, aí você fica à vontade, tem gente que nem ajustar o branco ajusta. Então isso aqui, tradicionalmente, era luz de estúdio. Por que tradicionalmente? Alguns estúdios estão adaptando a luz interna para ser algo em torno da temperatura da luz do sol, que seria em 5.600. Aqui é, né? Aqui. Tradicionalmente, se você pegar um dia sem estar nublado, um céu limpo, e for medir a temperatura de cor a meio-dia, 1 hora, você vai achar aqui algo em torno de 5.600, 5.500. Por que alguns estúdios estão mudando, estão saindo daqui e adaptando para esse tipo de luz aqui? Porque é mais ágil, principalmente estúdio menor, você ter luz, equipamento, refletores que você possa usar tanto em estúdio quanto em externa. Tá? Então, de repente, para você não ter que ficar colocando gelatina de correção, já vou falar o que é isso. É mais fácil você ter um refletor com uma temperatura de cor para você poder usar em ambiente interno, tanto quanto ambiente externo. E a maioria das casas hoje usa aquele tipo de lâmpada bastão, tá? Que eu já falei para vocês que não é muito bem planejado, é só para iluminar mesmo, e dá um tom um pouco mais azulado, um pouco mais esverdeado. É muito mais próximo da luz do sol do que desse tipo de luz que a gente está vendo aqui. Aliás, uma dica, se vocês puderem fazer de tudo para não usar luz de serviço para gravar, eu aconselho. Fotografia, tudo bem, porque você vai tirar foto em RAW, você pode editar um pouquinho melhor. Agora, broadcasting, assim, câmera, eu realmente aconselho a não deixar a luz de serviço acesa. Tudo bem? Dá um tonzinho de verde a mais. Então, aqui, ó, conforme o sol ele vai se pondo, a temperatura dele vai caindo, e, consequentemente, ele vai ficando mais alaranjado. Final de tarde, vocês já perceberam, 5h30 da tarde aproximadamente, tem aquela foto ali, pôr do sol, que todo mundo faz. Você tem aqui, ó, essa região um pouco mais amarelada, o céu está um pouco mais amarelado. Então vai estar nessa temperatura de cor. Pergunta que normalmente me fazem, e o que é o céu quando ele está no final de tarde rosa? Aquilo é muito bonito, é muito legal para foto, mas aquilo ali na verdade é poluição. Como é que funciona muito rapidamente a luz do Sol? Aqui a gente tem o planeta redondo, espero que vocês saibam, e aqui a gente tem o Sol. O Sol está mandando luz, aqui, meio-dia, direto, a pino. Você vai ter, conforme eu falei, 5.600 Kelvin. Conforme o dia vai passando, o Sol ele não está aqui mais a pino. A Terra vai se mexendo, o Sol vai se pondo, ele vai ficando no horizonte. Quando ele está no horizonte, ele tem mais obstáculos, vamos chamar assim. Tá? Poluição, a própria atmosfera, a própria mesosfera. Consequentemente, as ondas de cor, que são aquelas do arco-íris, não sei se vocês lembram, da época do Bickman, do Vlava Ave, que vai do vermelho até o azul, elas vão se quebrando. Quais são as ondas mais fáceis de quebrar? As ondas menores. Quais são as ondas menores? As ondas azuis. É por isso que o sol ao meio-dia, o céu ao meio-dia, ele é azul. Conforme ele vai encontrando a luz do sol, que é branca, mais resistência, ela vai dispersando, ela vai quebrando as ondas maiores. Quais são as ondas maiores? O amarelo e o alaranjado. É por isso que às 5h30, por aí, com o sol ali no horizonte,
ele vai ficar meio alaranjado, meio avermelhado. Lembre-se, a luz do sol ela é branca, ela contém todas essas cores aqui, tá? Vermelho, laranja, amarelo, verde, anil não é cor, tá? Azul e violeta. Violeta para cá. Onde que eu posso encontrar uma temperatura de cor absurda assim? Ou em dias muito nublados, ou em lugares tipo Polo Norte e Polo Sul. Tá? A temperatura de cor é algo em torno de 12.000 kelvins, mas aí tem a ver com a camada de ozônio, certinho? Não vou entrar nesse detalhe. O que vocês precisam entender, decorem 3 números. 3.200, luz de estúdio amarelada. 5.600, luz do sol sem qualquer tipo de nuvem, tá? Meio-dia, 1 hora, 2, 3, até aí costuma funcionar, certinho? E mais para frente é quando está nublado, tá? E 4.400 por aí é se você tiver que usar a luz de serviço. Você não vai usar nenhuma fonte de luz, só luz de serviço. Na minha máquina fotográfica, eu gosto de trabalhar com temperatura Kelvin, assim, manual, tá? Eu vou girando o botão até chegar nos números que eu quero. Então, se eu vou trabalhar com, por exemplo, vou tirar uma foto de dia na rua, luz do sol, eu já deixo aqui mais ou menos, tá? 5.600. Eu gosto de manualmente, carregar a minha luz. Tem uma outra imagem que são de uns presets, de uns botõezinhos que você pode achar de modo assim, conforme eu falei, presetado na sua câmera. São símbolos relativamente universais. Eu acho que tanto assim para a Sony, para a Nikon, quanto para a Canon. Tá bem? A gente vai colocar aqui para vocês essa imagem. O que você pode achar na sua câmera com o preset é isso aqui, tá? Esses símbolos. São razoavelmente compreensíveis, tá? Esse AWB significa Automatic White Balance. White Balance, vamos lá, balanço de branco. Aqui no Brasil a gente fala bater o branco, ajustar o branco, calibrar o branco, enfim. Você vai ajustar o branco. O que eu recomendo, jamais utilize esse AWB. Porque por melhor que a sua câmera seja, ela não vai, de repente, entender o que você quer se você tiver 2 fontes de luz levemente diferentes ou grosseiramente diferentes. Então, vai você e preseta a luz tal como você quer, porque outro motivo, se você estiver gravando, tipo, sei lá, externa, passar uma nuvem na frente do sol, sei lá, o sol for se pondo, ele vai tentar calibrar e às vezes ele vai ficar indo e voltando. A minha Nikon, pelo menos, é um pouco ruim em relação a isso. A Canon, o pouco que eu trabalhei, eu também não gostei. Eu, sinceramente, não conheço muita gente, pelo menos amigos, que trabalhem com isso aqui no automático. Tá? O foco, beleza. Esse outro ícone é o do Sol, ele vai te jogar algo em torno de 5.600 Kelvin. Esse aqui é o da nuvem, ele vai chamar de cloud, no caso, nublado. Ele vai jogar algo em torno, se eu não me engano, de 6.000 kelvins, 6.000, 7.000. Esse aqui embaixo, cadê? O raiozinho aqui, ó, tá vendo? Não é de chuva, é de flash. Ele vai adaptar ali uma temperatura de cor um pouquinho mais azulada que a cor do flash. Aquele do meio aqui, ó, que embaixo do sol, do lado do flash, aquela lâmpada, é para lâmpada halógena. Esse tipo de lâmpada aqui, ó. 3.200 Kelvin, aproximadamente. Esse outro aqui, ó, é para lâmpada... Eu vou chamar de luz fria, mas é mais luz de serviço. Algumas câmeras, quando você entra nesse ícone, te oferece, sei lá, várias opções. Tipo, vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor do inferno, enfim, de vapor de enxofre. E você vai ter que testar uma por uma, tá? Porque esse tipo de lâmpada aqui, mais fria, que a gente usa em escritório, em casa, você tem vários tipos de vapor com pressão diferente e vai produzir uma cor, sabe, um pouquinho mais diferenciada. Já eu falo em relação ao excesso de verde. Esse aqui é o modo manual, Kelvin, que você vai ajustar ali. Você pode subir desde acho que é 2.000 até o 10, 12.000 kelvins de temperatura. Eu gosto de usar esse aqui, mas é uma questão de gosto pessoal. Aquele ali do meio, tá vendo ali do meio? Parece uma rampinha quadrada no meio. É o que eu vou fazer no final da aula de hoje. Eu vou pegar uma superfície branca, pode ser um papel sulfite, ou o isopor aqui. E aí os nossos cinegrafistas vão apertar o botão, a câmera vai fazer uma leitura do quadro branco e vai ajustar o branco para aquela superfície na frente da fonte de luz. Gosto também, recomendo. E esse último aqui, você pode encontrar como shades. Tá? É um tipo de sombra que você vai ter um tom um pouco mais azulado. Depois eu vou passar um exercício para vocês fazerem porque assim, esses símbolos aqui você acha também em boa parte dos celulares. Então o que eu vou recomendar? Pega um dia ensolarado, lá para 1 hora, 2 horas da tarde, um lugar que tenha bastante sombra de prédio.
deixa presetado com o solzinho aqui e tira a foto da sombra. Você vai perceber o quê? Que a sombra está um pouco mais azulada. Se você presetar para a sombra e tirar foto no sol, você vai perceber que as pessoas no sol vão estar um pouquinho mais amarelados. Agora eu vou apresentar para vocês os CTOs. Isso aqui chama Color Temperature Orange, temperatura de cor, laranja. Isso aqui no Brasil tem gente que chama de âmbar, tá? Âmbar é um laranja um pouquinho mais queimado, laranja. E você tem isso aqui, ó, que é o CTB. Isso aqui, ele serve para mudar a temperatura de cor. Tudo bem? Ele vai alterar a temperatura de cor, o espectro de luz do refletor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a temperatura de cor desse refletor de 3.200 Kelvin para intensidade que vai de acordo com esse... Deixa eu deixar aqui do lado. Com essa gelatina de correção. O nome disso aqui é gelatina de correção. Aquilo que eu mostrei naquele outro vídeo é gelatina de efeito. Isso aqui vai corrigir o branco da minha fonte de luz. Por que eu faria isso? Vamos imaginar que eu vou sair do estúdio, eu vou gravar com esse refletor em um outro lugar onde tem outra fonte de luz. Eu vou ter que tentar equiparar o máximo possível as cores da minha fonte de luz com a que vai ter disponível. Essa gelatina de correção, ela tem um certo grau, ela vai mudando. Então ela vai um azul um pouco mais leve, um azul médio, que eu vou chamar disso aqui, e um azul bastante intenso. Esse azul bastante intenso, que não é esse, ele vai mudar a temperatura de 3.200 para 5.600. Esse aqui é um nível um pouco mais médio, então ele vai mudar algo em torno de 3.200 para 4.200, algo do tipo. O que tem 4.200 como temperatura de cor? Lâmpada de escritório, conforme eu falei. Vai dar uma leve equilibrada. Vai ficar perfeito? Não vai ficar perfeito. Mas o ideal era que ficasse. Fazer um abre aspas. Por que não vai ficar perfeito? Temperatura Kelvin, na verdade, é uma coisa que ela funciona cientificamente com esse tipo de lâmpada aqui, halógena, lâmpada quente, luz quente. Porque ele vai realmente depender de quando você vai encandecer aquele material que aquela lâmpada é feita. É um processo. Outra coisa completamente diferente é isso aqui. Deixa eu ligar isso aqui. Isso aqui não é uma luz quente, isso aqui é uma luz fria. É um outro processo de funcionamento completamente diferente. Então, a grosso modo, por que a câmera lê, ela vai fazer o ajuste de branco tanto para esse refletor quanto para esse? É porque, no final, o que a câmera mede é o espectro de luz. A grosso modo, o que a câmera faz é tentar achar o melhor valor entre o amarelo e o azul. E de maneira um pouquinho incompetente, só as câmeras realmente assim mais caras, tipo Arri, sabe, câmera de cinema, ela vai tentar ajustar o nível entre verde e magenta. São cores complementares. Amarelo e azul, verde e magenta. Se você abrir seu Photoshop, depois eu vou ensinar isso, tem a parte de ajuste de branco. Você tem, na maioria dos softwares, duas barras. Uma que vai do amarelo para o azul e uma que vai do verde para o magenta. Você já sabe. Se a sua imagem está muito amarelada, você acrescenta um pouquinho de azul. Se a sua imagem está um pouquinho esverdeada, você acrescenta um pouquinho de magenta. Esse tipo de luz de serviço tem um certo excesso de verde. A sua câmera provavelmente não vai dar conta de eliminar esse excesso de verde, mesmo que você ajuste o branco só para essa fonte de luz. Vai sobrar um pouquinho de verde. Então, a dica que eu dou é para você colocar a sua imagem ou no Premiere, ou no, sei lá, DaVinci Resolve, e puxar um pouquinho em direção ao magenta, ver se te satisfaz, ver se melhora ou não. Porque, conforme eu falei, o medidor aí, o colorímetro da câmera, ele funciona bem do azul para o amarelo e vice-versa. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou subir a temperatura de cor desse refletor. Eu vou tirar de 13.200, vou mudar para 4. Tá? Só para não me queimar demais aqui. Pronto. Deu para perceber que a luz ela deu uma leve azulada. Tá? Se você comparar com a parede, ó, vou deixar ele na parede. Agora eu vou tirar. Bem, ela deu uma leve azulada. Conforme eu falei, isso aqui é bom. Não é bom o suficiente para você gravar uma externa. Tá? Se você presetar uma luz a 5.600 e colocar isso aqui como, sei lá, luz de preenchimento, que eu já vou explicar o que é,
Provavelmente o lado que você utilizar essa lâmpada aqui vai ficar um pouco amarelado. Vamos deixar aqui de lado. Deixa eu sair um pouquinho da frente desse negócio. Aqui. E a gente tem esse Sangan, que eu já falei para vocês, que a gente utiliza ele mais para o pessoal de jornalismo, tá? Isso aqui, ele consegue regular a temperatura de cor. Agora, ele está com os LEDzinhos acesos, eu não vou virar para vocês, mas eu estou vendo que tem os LEDs meio branco, meio azulados ligados, ele está intercalando com alguns LEDs meio amarelados. Então, o que isso quer dizer? Que você tem LEDs 3.200 Kelvin, que você tem LEDs 5.600 Kelvin, aproximadamente, tá? Se você misturar os dois, a grosso modo, é como se um cancelasse o outro e te jogasse numa região próxima a 4.000 kelvins. Isso aqui, do jeito que está agora, dá para você gravar uma entrevista dentro de um escritório, com essa luz meio esverdeada que eu falei para vocês. Tanto é que alguns Sangans vêm com, não são todos, mas alguns Sangans e flashes, ele vem com uma gelatinazinha verde para você colocar na frente. Eu vou mudar a temperatura de cor disso daqui, tá? Pronto, agora ele está com 5.600. Olha a luz que eu estou aqui no estúdio, que ela é 13.200. A gente ajustou o branco para esse tipo de luz aqui. Agora eu vou acrescentar aqui, ó. Olha como eu estou mais azulado. Agora eu vou tirar o azul e eu vou deixar só a luz amarela. Está um pouquinho mais coerente, tá viu? Então, assim, ele está, dentro do possível, equilibrado com isso daqui. Você também pode colocar, deixa eu colocar azul aqui, ó. Deixar ele todo azul. Tá, ele está todo azul. Eu posso colocar isso aqui, que chama temperatura de cor laranja. Tá? Eu vou dar uma esquentada nessa... Aliás, eu vou deixar mais amarelada essa fonte de luz azul. Viu? Ó. Sem. Com. Dependendo do que você precisar fazer. Então, para que serve, resumidamente... Deixa eu apagar isso aqui, que senão não vai rolar, né? Resumidamente, para que serve isso daqui? Equilibrar a temperatura de cor das fontes de luz. Refletor, com sol, etc. e tal. Realmente é mais comum a gente utilizar esse aqui, tá? O CTB, temperatura de cor azul, é o que normalmente mais vende, tá? Para equilibrar essa luz aqui com a luz externa. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o ajuste de branco no manual, tá? Daquele modo que eu falei que eu preciso de uma fonte de luz. Tá? A gente tem um espectro de luz relativamente colorido, amarelo, azul, tá? A gente precisa acertar. O que a gente vai fazer então? Esse preset de cor que a gente está usando, ele está certo, ele está em 3.200 kelvins, de acordo com a luz do estúdio. Eu vou pedir agora para os cinegrafistas mudarem para um preset diferente, onde a temperatura de cor está em 6.500, se não me engano. Quer ver? Ó, agora a temperatura de cor aqui nessa câmera, ela está em torno de 6.500. Isso é adequado para você fazer uma gravação na rua com o tempo nublado. Tudo bem? Olha a diferença que está. Eu estou extremamente amarelado. Por quê? Porque a luz daqui, comparada com a luz do sol nublado, é bem mais amarelada. É normal que esteja assim. O que a gente faz para ajustar isso daqui? Eu vou pegar uma superfície branca, pode ser um isopor, um pedaço de papel, tanto faz. Eu vou colocar aqui na frente. Tá? Aí o cameraman vai fechar na superfície branca. Aí, fechou. Vai apertar o botãozinho ali. Aí, ajustou. Aí, pode dar um zoom out agora. Agora, se você comparar com a imagem anterior, que eu estava meio Simpsons, eu estou com a cor mais ajustada. Tudo bem? Agora, o que a câmera fez, entre aspas? Transformou a luz amarelada aqui do refletor em luz branca. Tudo bem? É assim que você tem que trabalhar. Evita o máximo possível de utilizar fonte de luz diferente. Obviamente que às vezes não tem como. Mas se não tiver como, você usa a gelatina de correção. Certinho? Eu sei que essa aula aqui é um pouco mais difícil, tá? Para quem está vendo pela primeira vez, é o caso de ver umas 2 vezes aí, fazer anotações, de repente, do que não compreendeu, e fazer o exercício que eu falei principalmente. Pega o teu celular, se você não tem câmera, usa aqueles presets que eu mostrei, e tira foto com, sei lá, tempo nublado, com a figura do solzinho, tempo nublado, você pode tirar a figura da lâmpada, halógena, vai dar uma diferença bem maior, eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Só realmente não trabalha com balanço de branco automático, certinho? Qualquer coisa vocês podem me perguntar e eu respondo. Até mais.